fosse além do autoritarismo inerente ao regime de então, um Estado absolutista de antigamente, em que não há controle algum para o ato da autoridade, porque, em última análise, aquela mesma autoridade que tem poderes regulamentares tem até o poder constituinte em suas mãos. Portanto, nada contrasta com esse poder. Pois bem, Victor Nunes sustentava que, independentemente de se tratar da mesma autoridade editar os atos, ora, essa autoridade fundamentava sua competência em determinado aspecto do texto constitucional, ora em outro, porque os fundamentos de validade da edição de leis constitucionais, decretos-leis e regulamentos eram diversos, segundo o texto da própria Constituição de 37. Atualizando, espero que não de modo impróprio, esse raciocínio para a nossa Constituição atual, me ocorreu a comparação de dois dos incisos do artigo 84, das competências da mesma autoridade, Presidente da República. O inciso 4º, que trata da tradicional competência para a expedição de regulamentos de execução ou autorizados. Outro, o inciso 6º, em que, sob a forma de decreto, o presidente tem competência para tratar de determinadas matérias. Digo sob a forma de decreto, para não antecipar justamente a questão que é, sob essa forma, há conteúdo de quê? Tomo como exemplo o decreto 3.995, de 2001, que, sendo um decreto, fundamentado nessa competência do artigo 84, inciso 6º-A, sem meias palavras, altera dispositivos da lei, um decreto que altera dispositivos da lei 6385 de 76, a lei da CVM, e acrescenta dispositivos a essa lei. Eu perguntaria, esse ato praticado sob a forma de decreto, o professor veria como regulamentar ou como mais do que regulamentar? Porque Victor Nunes sustenta uma posição hierárquica entre lei e regulamento. Seria um ato materialmente legislativo, quem sabe, sob a forma de decreto? Eu proporia um segundo tema para a crítica do nosso palestrante. Nessa obra a que se referiu o Dr. Pedro, tive a oportunidade de comentar um acórdão, o recurso de mandado de segurança 8147, um assunto até, o caso concreto até pequeno. Era a situação em que uma pessoa física, pretendia obter da autoridade municipal, do prefeito municipal, a reedição de uma licença para construir. Esse impetrante já havia recebido anteriormente a licença, havia pedido a renovação e havia obtido, mais de uma vez. Até que, nesse meio tempo, foi alterado o decreto que dava validade a essa licença. Quando, portanto, ele pretendeu mais uma vez a reedição da licença sem ter iniciado a construção, havia mudado o decreto de modo que aquela construção não se fazia mais compatível com o novo regramento municipal, razão pela qual o prefeito não renovou a licença para construir. Entre outros fatos que não vêm muito ao caso da situação concreta, estava subjacente o argumento de que o prefeito, como a mesma autoridade a expedir a licença, ato administrativo, individual e concreto, e a mesma autoridade detentora da competência para expedir o regulamento, sob a forma de decreto, ainda que forma de um ato, digamos, formalmente administrativo, mas materialmente normativo, geral e abstrato, reformulo para não perder o fio, a mesma autoridade que poderia expedir o ato administrativo, podendo expedir também o ato geral e abstrato, poderia, com esse ato individual e concreto, excepcionar o ato geral e abstrato. Ao que Victor Nunes, como relator do caso, diz não.
afirmando que, independentemente de se tratar da mesma autoridade, os atos administrativos individuais e concretos subordinam-se hierarquicamente ao ato regulamentar. Proporia ao professor alguma consideração sobre a possibilidade de expandirmos esse raciocínio em matéria de atos administrativos outros, não apenas esse caso concreto da licença, face a atos regulamentares. Por fim, em matéria de interpretação, gostaria de voltar a um caso que me parece muito interessante e atual. O raciocínio contido nesse caso, o Dr. Pedro, igualmente com grande oportunidade, já mencionou na sua fala de abertura. Era o caso em que aplicava-se uma súmula. A súmula, aliás, posso naturalmente referir o número do caso, ao recurso extraordinário 54.190. A súmula dizia tão simplesmente, súmula 303, não é devido o imposto federal do selo em contrato firmado com a autarquia anteriormente à vigência da emenda constitucional número 5 de 61. Repetindo, não é devido tal imposto no caso de contrato firmado com a autarquia antes de tal marco temporal. O que pretendia o tribunal era interpretar essa súmula a contrário senso, dizendo que, se a súmula diz que não se aplica antes de tal data, a contrário senso se aplica depois. O ministro Vitor Nunes, com uma clareza peculiar ao seu raciocínio, dizia não. A súmula não deve ser, aliás, impróprio da minha parte querer parafraseá-lo quando as palavras dele estão disponíveis e seguramente mais precisas. Se tivermos de interpretar a súmula com todos os recursos de hermenêutica, como interpretamos as leis, parece-me que a súmula perderá sua principal vantagem. Muitas vezes será apenas uma nova complicação sobre as complicações já existentes. A súmula deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a contrário senso, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. Mais adiante, a súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de interpretar com novas dúvidas o sentido da súmula, então ela perderá sua razão de ser. Em seguida, recebeu a objeção do ministro Pedro Chaves. O que é lamentável é que Vossa Excelência esteja destruindo a sua grande obra, que é a confecção da súmula. Vejam que curioso, os debates aqui se travam com o ministro Pedro Chaves e com o ministro Gonçalves de Oliveira, que conjuntamente com ele compuseram uma comissão que elaborou a proposta de emenda regimental sob inspiração, sob ideia individual do ministro Vitor Nunes, mas, vamos dizer assim, formalmente concretizada nessa comissão. Justamente os dois que compartilharam com ele essa função se opunham a essa interpretação. E ele, calmamente, mas ao mesmo tempo obstinadamente, insistiu na tese e ficou vencido nesse caso. Tese que contém uma grande sutileza e que o ministro Sepúlveda pertence sempre bem compreendeu, insistiu nesse ponto em alguns casos, por exemplo, no habeas corpus 85185, entre tantos outros. Essa matéria me parece de grande relevância, a ponto de que eu cometi, digamos, o abuso de pretender, além do comentário nesse livro, elaborar um artigo que submeto sumariamente à crítica do professor Eros, pretendendo invocar uma ideia bem clara em Kelsen da distinção entre ato de conhecimento, ato de vontade, entre prescrição e descrição, para pretender sugerir que a súmula, no sentido defendido por Vitor Nunes, tem o sentido de ato de conhecimento, tem o sentido da descrição de um fato. O fato de que há jurisprudência firmada pelo tribunal sobre certa situação. O que não quer dizer que se possa tirar nenhuma outra conclusão por meio de interpretação da súmula em relação a qualquer outra situação não examinada pelo Supremo Tribunal Federal. A súmula apenas torna público que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre tal fato.
Mas me parece que a questão é muito mais complexa face à súmula vinculante.